Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Boa noite, capitalista! Então vamos dar início ao nosso estudo aqui pro mercado brasileiro, né? Melhor dizendo, índice e dólar. Seja muito bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Vamos dar início aqui ao nosso estudo observando a movimentação do Ibov. A análise que nós estaremos efetuando aqui tem como expectativa tentar prever as possíveis movimentações que os ativos irão fazer durante essa semana. Então, preste bem atenção, anote no seu gráfico, rabisque e vamos dar início ao nosso estudo. Para quem já vem nos acompanhando, quem estava nas reuniões anteriores, aqui no gráfico do Ibov nós tínhamos como marcado em possíveis regiões de trava de preço das movimentações vendedoras, revertendo o movimento para compra, nós tínhamos essas movimentações, essas regiões aqui de bloco de ordens, tá, marcadas no Ibov. Então vocês podem perceber que essa nossa primeira região, essa nossa primeira zona de interesse comprador entrou em ação na última semana, fazendo com que aquele movimento vendedor que nós havíamos observado nas últimas semanas tenha uma pausa. Bom, essa movimentação é bem característica, né? Quando o preço chega em uma região de demanda, nós podemos ter ali a movimentação revertendo ou até mesmo dando uma pequena pausa no seu movimento. Aqui é bem interessante nós observarmos, e você pode estar analisando e se perguntando se é a sua primeira vez aqui fazendo essa análise ao vivo conosco do Ibov, da Bolsa Brasileira, de que por que nós estamos analisando o Ibov se as operações de day trade são efetuadas no índice futuro? Bom, o índice futuro ele é originado do Ibov. Então, para nós observarmos uma movimentação com olhos mais amplos, né, analisar a floresta, como alguns analistas comentam, é importante que nós observamos o mercado como um todo. Se o índice ele vem do Ibov, ele é o Ibov adicionado de juros, nada mais justo do que nós analisarmos as movimentações do Ibov no cenário macro para tentarmos replicá-lo essas movimentações lá no índice futuro. Tendo essa noção da movimentação macro, a gente começa a analisar e começa a observar as movimentações no intraday. Tá? Então, é sempre importante e essencial nós analisarmos a movimentação maior para poder depois aplicar essas movimentações e essas expectativas nos movimentos menores. Nós trabalhamos com fractais nas movimentações de preço. Então, você vai poder observar que tudo isso vai fazer um sentido se você começar a fazer uma análise top-down, uma análise de cima, uma análise macro e ir refinando, ir descendo os seus tempos gráficos a fim de observar as movimentações no intraday. O que define de fato uma movimentação é um cenário macro. Então, para você ter uma assertividade maior no seu day trade, você precisa ter uma intenção e ter a expectativa de para que direção o seu tempo gráfico maior está te levando. Bom, no gráfico diário do Ibov, agora voltando aqui à nossa análise, nós tínhamos aquela região de demanda já comentada, ok? E percebemos que o preço tem aqui uma pausa nessa região. Ele cessou o seu movimento vendedor. Quando ele para nessa região, ele tem duas expectativas apenas. A primeira, melhor dizendo, fazer minimamente um movimento de pausa para essa estrutura, para depois dar continuidade no movimento principal, ou fazer aqui uma movimentação corretiva um pouco mais ampla. E o que seria essa movimentação corretiva um pouco mais ampla? Qual é a nossa última região de topo? É o camarada lá em cima, lá nos 130 mil pontos. Então lá é a nossa região de topo. Vocês já estão
entendido de que a movimentação de preço acontece com movimentos de impulsão e correção, formando ali os pivôs, quebras de estrutura, né, dando continuidade para a movimentação. Então, se aqui nós temos uma movimentação de impulsão num tempo gráfico maior, o movimento de correção nada mais justo do que seria este movimento que nós traçamos aqui anteriormente no gráfico. Uma possível movimentação de correção nesse sentido teria como expectativa trazer o índice, trazer o dinheiro, né, porque o que move os gráficos são dinheiro, nada mais do que isso, né, intenções de compra e intenções de venda. Então, trazer o dinheiro de uma intenção vendedora, onde para vender já está barato, para uma região superior, onde se tivessem intenção de vender ainda, seria mais interessante vender nessas regiões superiores de preço. Você sempre tem que lembrar que no gráfico é apenas uma representação de negociações entre compradores e vendedores. Então, se coloque numa posição de um vendedor. Você sabe que as vendas aqui estão com uma intenção maior, uma força maior, né? O gráfico está fazendo formações de topos e fundos descendentes, característico de um movimento de baixa. Se nós temos essa característica de movimento de baixa, você sabe que quem está atuando com mais intensidade é o vendedor. Se o vendedor está atuando com mais intensidade, ele quer vender o mais caro possível. Pense você vendendo qualquer objeto, qualquer ativo, negociando na venda. Você vai querer vender aquele bem barato ou caro? Você quer vender ele mais caro possível. Assim como se você quer comprar o mais barato possível. E não quer comprar um ativo caro. Então pense no seguinte, se o vendedor ele está atuando nessa região, ele veio atuando até encontrar uma região onde existe intenção de compra. Por que intenção de compra? Porque é uma região barata. Analise o movimento anterior. Tivemos um movimento de impulsão. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Ó, o movimento de impulsão até lá em cima. Aí o preço retorna numa região de interesse comprador. Aqui nessa região de interesse comprador, é interessante negociar na compra e o vendedor não está mais interessado em vender tanto. Porque para ele continuar vendendo aqui e romper essa região, teria que ter um desgaste muito alto de intenção na venda. Então ele teria que estar com muito lote para conseguir vender e muita intenção de venda para romper essa região e prevalecer as movimentações de interesse comprador. Então, qual é a psicologia que acontece aqui nessas negociações? A psicologia de preço que acontece é que os vendedores encontram uma barreira na qual existe muito interesse na ponta compradora. Então, começa a acontecer mais compra, o preço começa a subir, e quando o vendedor encontra uma região na qual ele consideravelmente acha interessante vender, e possivelmente esse vendedor que fez a venda nessa movimentação como um todo, ele pode ir comprando também, aumentando seus lotes, comprando barato para quando chegar numa região alta, num preço mais caro, ele vender todo aquele lote e, obviamente, dar continuidade na sua intenção, que era vender com mais intensidade, assumir lucros efetuados após essa região toda absorvida. Então, o preço chega numa região de interesse vendedor e o vendedor atua e o preço começa a reverter novamente e dar continuidade na sua intenção de venda, né? Cumprindo aqui a sua expectativa de movimentação macro. Caso a venda não tenha mais interesse, o preço vem romper as estruturas. Aí a expectativa daquele fundo lá embaixo, que era única e exclusivamente até o momento fazer uma correção da estrutura, ele acaba sendo um fundo extremamente forte, pois ele teve muita intenção compradora capaz de prevalecer os interesses vendedores, rompendo as estruturas de venda, invertendo o mercado.
Então, essa análise que nós estamos fazendo aqui agora, num cenário macro, no gráfico diário do Ibov, toda essa analogia, toda essa psicologia você vai trazer e vai levar para tempos gráficos menores também. Tá? Então, percebam que o movimento chega em uma região na qual existe interesse comprador. Essa movimentação compradora pode impulsionar o preço até a região superior. Essa seria uma expectativa ou apenas aquela correção, aquela pausa no movimento vendedor para depois continuar no movimento de queda. Isso nós podemos considerar como uma região de lateralização, por exemplo. Então o preço ele fica aqui nessa região, nessa zona de preço, trabalhando aqui dentro dessa zona e depois ele dá continuidade no movimento vendedor. Isso também pode acontecer. Mas o que a gente fica de olho? Numa possível correção maior. Essa correção maior, pessoal, ela só vai acontecer se lá no intraday nós observarmos outras regiões de topo sendo rompidas. Tá? Então a gente precisa alinhar os fractais. Ok? Então a expectativa do Ibov, aparentemente, uma expectativa de continuidade de alta. Como que nós vamos saber se essa continuidade de alta vai ser forte o suficiente para levar o preço até lá nos 127 mil, aproximadamente? Vamos agora ao índice analisar essa movimentação e o que pode acontecer lá no índice para dar essa característica compradora para nós. Tá? Então vamos para o gráfico de 15 minutos do índice. E nós tínhamos aqui essa movimentação vendedora acontecendo, correto? Então vamos analisar aqui no gráfico de 15 minutos. É até interessante colocar primeiramente no gráfico de 1 hora. Que nós tínhamos aqui a movimentação vendedora ainda acontecendo, certo? Então, movimento que viola as regiões de fundo, renova fundo. Então, quando nós temos um fundo violado, nós temos a validação de um topo. A validação do topo identifica para nós a estrutura, o topo da estrutura que está sendo formado. E o fundo? Onde que o fundo é formado? O fundo ele é formado quando nas movimentações secundárias, na estrutura interna, nós observamos um topo sendo rompido e esse topo trabalhando, né? O topo sendo rompido e anteriormente a isso não tivemos a renovação de um fundo. Então, houve a violação, mas não a renovação, rompeu um topo anterior. Quando acontece isso, nós temos a expectativa de começar um movimento de correção. Agora, lembre que nós estávamos analisando lá no Ibov, no gráfico diário, o movimento que pode começar a ser um movimento de correção. Aqui no índice temos a mesma expectativa. O movimento de correção pode vir até aqui as regiões superiores. A expectativa do movimento ainda é vendedor. Então, essa movimentação que nós tivemos na última semana pode ser única e exclusivamente um movimento corretivo. Então, um movimento de correção para depois novamente vir um movimento de impulsão. Vou apagar aqui os desenhos. Aí nós temos, pessoal, o seguinte. Nós temos essa região lá em cima que é a nossa região de topo. Caso o preço venha e rompa essa região, nós temos o mercado fazendo uma correção e ativando uma correção macro. Essa correção macro vai confluir com a análise que nós fizemos no Ibov anteriormente. Aí poderemos ter toda aquela correção do Ibov levando o preço até lá nos 127 mil. Então você deve ficar atento nessa próxima semana a essa região de topo aqui nos 124 mil. Essa região de topo nos 124 mil do índice pode entregar para nós o início de um movimento corretivo macro, um movimento de alta macro. Até esse exato momento, nós estamos com a expectativa de uma correção até aqui essas regiões dos 124 mil. Ok? Então depois nós vamos descer o tempo gráfico e vai ficar um pouco mais claro para você esse movimento. Bom, nós temos o nosso topo e nós temos o nosso fundo lá na região inferior. Tá? Ali é o nosso fundo de referência e o nosso topo de referência. Aqui, agora a gente desce, podemos descer aqui para o gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos, nós podemos observar que no 5 fica melhor a marcação de um bloco de ordens. Tá? Aqui. Nos 5 minutos, nós temos um bloco de ordens bem definido aqui nessa região, que é a nossa região de topo.
Tá? Então eu vou marcar aqui esse bloco de ordens e ele vai ser essencial para a nossa movimentação, tá? E para a continuidade da intenção da semana. Deixa eu arrastar ele para cá. Vou botar no 15 minutos agora, só para a gente ter uma visão um pouco melhor aqui e mais ampla do gráfico. Tá? Então perceba, nós temos um movimento de impulsão lá atrás e um movimento de correção iniciando. Você deve ter imaginado e deve ter pensado já que a movimentação aqui de alta do índice começou quando o Ibov encontrou aquela região de demanda. Tá? Então, você que acompanhou as nossas análises das semanas anteriores, você já estava preparado para esperar uma possível movimentação de alta no índice após o Ibov tocar aquela nossa região de demanda marcada no gráfico. Tá? Então, o que de fato realmente aconteceu? Essa movimentação aqui agora, tá, pessoal, ela tem como expectativa vir minimamente até este bloco de ordens. Aqui, na movimentação, a gente já tem uma formação de liquidez. O que é uma formação de liquidez? Nós temos topos previamente nivelados. Esses topos previamente nivelados servem como região de indução. Tá? Por que região de indução? Porque muitos operadores, muitos HFTs, enfim, diversas estratégias podem estar operando com um price action um pouco mais cru, analisando apenas essas últimas movimentações, identificando que aqui tem supostamente uma região de resistência. Então ele entra atuando na venda. Se entra atuando na venda, o stop é o quê? É compra. Então aqui acima ficaria muita liquidez aprisionada. E lá em cima nós temos uma intenção vendedora, que é um bloco de ordens, tá? Lá naquele X que estava marcado. Então, essa região aqui de liquidez pode ser utilizada para levar o preço até aquela região de bloco de ordens. E lá é uma região onde é mais interessante vender. Por quê? É uma região mais cara, o preço está mais alto. Então, ali, uma intenção vendedora pode estar atuando. Bom, na microestrutura, nós temos a movimentação de alta. Essa movimentação de alta pode finalizar e pode se encerrar chegando nessa região aqui de bloco de ordens. Caso o preço rompa essa região, nós temos toda uma outra expectativa de movimentação de mercado, o que pode ser ali uma reversão para um movimento macro maior. Mas lembre-se, o mercado não segue em linha reta, né? Então, o rompimento dessa região, o rompimento desse topo, seria saudável uma correção. Tá? E essa correção, ela pode vir até onde? Bom, ela pode fazer a mitigação e a correção até regiões de níveis de FIBO, até zonas de interesse comprador. Claramente aqui, fica evidente para nós a formação de um bloco de ordens nessa região aqui. Tá? Então, um gráfico de 15 minutos, um bloco de ordens nessa região. Para movimentações intraday. Tá? Porém, pessoal, é interessante nós colocarmos um Fibonacci nessa zona. Bom, o preço já está abaixo dos 50%, ok, tá legal. Mas também temos regiões de demanda ali atrás, ó, onde o preço ele fica equilibrado e fica lateral. Tá? Então, bastante atenção que essas movimentações aqui podem estar acontecendo amanhã. O movimento é de alta, a expectativa é de alta. Regiões aqui abaixo, preço trabalhando com intensidade nessas regiões aqui, podem entregar para nós movimentos compradores e até mesmo aqui uma manipulação dessa região para a continuidade da movimentação de alta. Ok? A nossa estrutura que está sendo trabalhada é a estrutura considerando esse topo e este fundo. O preço faz o seu movimento de correção, mas ele não rompe a estrutura anterior, né, o topo anterior deixado. Então ele pode novamente vir mitigar e fazer uma correção um pouco mais profunda na nossa estrutura anterior. Aqui um detalhe, como este fundo aqui, essa região de bloco de ordens, não rompeu o topo anterior,
ela pode ser utilizada como uma região de manipulação, tá? Fazendo o preço chegar até a nossa regiãozinha de demanda lá atrás. Aqui você deve estar bem alinhado, aguardar um fluxo de ordem compradora, atuar nessa região, tá? Para você ter aí mais confluências de possíveis movimentações, tá? Movimentos amanhã rompendo essa região de topo terão como expectativa levar o preço até o bloco de ordens ali na região superior, no 124.170 até o 124.525. Essa é a zona desse bloco de ordens, tá? Então fiquem atentos a essas movimentações, esses possíveis movimentos que possam acontecer. O movimento aqui é alta na estrutura menor. Lembre-se sempre, aqui você vai estar analisando 5 minutos, que está te entregando um movimento de alta. Porém, no macro, no gráfico de 1 hora, ele ainda está te entregando movimentações vendedoras. Então, nós estamos em uma região sensível para as movimentações. Por quê? O nosso intraday indica movimentação de alta. O macro indica movimentação vendedora. Então, aqui nós podemos começar a encontrar inconsistências no fluxo de mercado, no order flow. Então, bastante atenção. Se você atuar na ponta compradora e o mercado te estopar, invertendo um movimento, entrando fluxo vendedor, lembre-se que a movimentação principal é vendedora. Então, se você observar fluxo de ordens entrando na venda, essa é a movimentação macro entrando em ação. E esse movimento teria como expectativa vir buscar toda essa região de fundo que temos aqui, ó, tá? Possivelmente capturando toda essa liquidez e talvez rompendo até a nossa extremidade inferior lá do gráfico, tá? Então, preste bem atenção e lembre-se que o movimento aqui no intraday, ele está respeitando a correção desse topo com esse fundo. Então, lembre-se, mercado, impulsão, correção. Qual foi a impulsão? Qual é a tendência principal do mercado? Venda. Então, impulsão. Este é o movimento de correção. O movimento de correção tende a se encerrar a qualquer momento, tá? Então, lembre-se disso, para você estar atuando a favor do fluxo, a favor das movimentações, ok? Não quer dizer que essas regiões de bloco de ordens aqui, ó, serão 100% eficazes. Nada no mercado, na verdade, é eficaz, né? Então, você tem que ter essa visão macro. Visão macro, vendedora. Visão micro, movimentação de compra de uma região que não é mais interessante vender, até possivelmente uma região que é interessante estar entrando na venda. Caso o mercado rompa essa região, o que eu penso, Thiago? Você pensa agora e observa o macro atuando e toda essa possibilidade de correção aqui acontecendo. Ó. Lembra que eu falei que o mercado é fractal? Então, lá embaixo nós analisamos um fractal. Né? O mercado reverteu lá atrás e nós estamos analisando esse fractal aqui. Caso ele rompa essa região de topo, que é o que está dando sustentação aqui ao nosso movimento vendedor, nós podemos ter um movimento de alta para corrigir essa nossa estrutura maior, esse nosso fractal principal. Tá? Então, lembre-se que o mercado se move em fractais. Você precisa ir encaixando. É como se fosse aquelas bonequinhas russas que você vai tirando uma de dentro da outra. Tá? É praticamente a mesma coisa. O mercado é fractal. Tá? Você sempre deve fazer essa análise macro, essa análise mais aprofundada, para que você possa ter aí as expectativas de movimento. Tendo as expectativas de movimento, você vai conseguir atuar com aquela sua expectativa. Então, se você tem uma expectativa que está acontecendo, você vai atuar com aquela expectativa. O seu emocional já vai começar a ficar um pouco mais de lado e a técnica vai começar a prevalecer. Por quê? Você fez todo um estudo, fez toda uma análise de possíveis movimentações que o preço pode fazer. Se ele romper a região superior, continue pensando em movimentações de altas mais longas.
Se ele respeitar essa região de bloco de ordens, rompendo região de fundo, o que eu vou imaginar? Agora uma continuidade de movimentação vendedor. Até onde essa região de venda pode atuar, né? Ela pode acontecer. Até regiões aqui de demanda. Nessas regiões o preço pode dar uma trava, dar uma pausa. Mas se ele respeitar de fato essa região, ele tem como expectativa o quê? Romper o nosso fundo lá embaixo. Tá lá o fundo da estrutura. Esses blocos de ordens que nós temos aqui para compra, pessoal, eles podem estar atuando tanto na continuidade da movimentação de correção, até ali aquele bloco de ordem superior, quanto no movimento vendedor, o preço chegar nessa região e sentir uma pausa, tá? Sentir uma travinha. E nessa trava, ele fazer uma correçãozinha, um respiro, depois dar continuidade na movimentação, ou até mesmo fazer uma reversão macro do mercado, tá? Então, é importantíssimo você ter essas regiões no gráfico, porque você sabe até onde que o preço pode chegar e aonde que ele pode começar a reverter, tá? Então, o movimento que toca lá naquele order block e vem até aqui abaixo, chegando nessas regiões de demanda, essa região ela pode inverter todo o mercado para ele vir romper o topo que anteriormente não foi rompido, tá? Então, sempre vamos trabalhar de zona a zona, né? Interesse vendedor a interesse comprador, ou interesse comprador até o interesse vendedor. Você pode aí colocar para te auxiliar indicadores, fazer análise um pouco mais inferiores, em tempo gráficos inferiores, para identificar a intenção da movimentação do preço. Só que nunca esqueça disso aqui, ó. Nunca esqueça qual é a intenção principal que o mercado está te dizendo. Ela é que vai ditar para você qual a expectativa principal da qual você deve esperar do mercado, ok? Então, índice futuro analisado, expectativa do IBOV analisada também e confluência entre o IBOV e o índice. E agora nós vamos para o dólar. A movimentação do dólar, né, exponencialmente compradora. Nós temos claramente o movimento do dólar comprador muito forte nos últimos momentos. Deixa eu botar aqui no gráfico diário. Tem que tirar aqui. Opa. Estragou aqui, fiz cacaca. Deixa eu arrumar. Pronto. Na nossa última análise, lá na semana anterior, nós colocamos esse bloco de ordens, essa região de extremidade aqui no nosso gráfico do dólar. E onde que o preço veio travar? Exatamente nessa região. Bom, quer dizer que o preço vai parar aqui e começar a cair de fato? Não, mas é uma região onde a gente fica esperto, na qual operações compradoras podem já não ser mais tão eficientes. Então, o que acontece? Chegou naquele bloco de ordens que nós marcamos lá no nosso gráfico diário, na nossa análise anterior. O que a gente faz agora? Desce para o gráfico de 1 hora. No gráfico de 1 hora, observamos já a violação de um fundo e a falta de renovação de um topo? Sim, observamos. Deixa eu ajustar aqui. Temos ali um fundo sendo violado e a falta de renovação de topo na movimentação aqui entre o dia 20 e 21. Não renovou topo na macroestrutura, no gráfico de 1 hora. Então, o que temos como expectativa? Uma possível movimentação de correção pode começar a atuar aqui nesse momento. Tocamos numa região de interesse vendedor num tempo gráfico maior. No tempo gráfico menor aqui de 1 hora, tivemos o rompimento de um fundo e faltou a renovação de um topo. Possíveis características de movimentos vendedores atuando nessa região. Tá? Então, podemos ter aqui o dólar trabalhando no movimento de correção até as regiões de interesse comprador. No gráfico de 5 ou de 15 minutos, a gente pode analisar a movimentação intraday acontecendo. Então, a movimentação intraday acontecendo. Temos aqui um movimento na sexta-feira que ficou bem feio, um movimento praticamente lateral, mas temos aí como expectativa a continuidade de um movimento descendente, caso não observamos aqui a atuação do comprador entrando nessa região. Temos aqui a nivelação de topos,
tá? Então já começa a formar liquidez na parte superior. E como estrutura principal, podemos adotar essa região de topo lá em cima, aqui no 5472. Essa região no 5472, se for rompida, temos a expectativa de continuidade da movimentação de alta, bem como o rompimento de toda essa estrutura anterior e o topo lá atrás sendo formado, que foi formado, melhor dizendo. Aí teríamos ali uma continuidade da tendência macro do dólar. Mas perceba que já temos praticamente formação de topos e fundos lá no gráfico de 1 hora. Temos a formação de fundos descendentes, mas ainda não temos a formação de topos descendentes. Você pode estar se perguntando por quê. Esse topo, ele ainda não rompeu o fundo anterior. Então eu não posso considerar ele sendo uma região de topo relevante para termos aqui uma estrutura de baixa. E ele nos dá segurança numa movimentação de baixa. Tá? De fato, o preço está trabalhando e está respeitando essa estrutura aqui, com aquele topo e o fundo lá embaixo. Então tivemos um movimento de impulsão, movimento de mitigação. E agora, teremos um novo movimento de impulsão para venda? Ou uma reversão para compra novamente? E esse movimento lá embaixo foi apenas um movimento de indução com a expectativa de venda, mas revertendo o mercado para alta. Não sabemos ainda. Precisamos ter essa semana uma estrutura sendo renovada. Essa estrutura seria, e podemos considerar esse nosso topo que está formado, mas não está validado. Por que não está validado? Porque não rompeu o fundo lá abaixo. Um topo formado sem validação. Se o mercado romper essa região, esse topo, teremos aí a expectativa de continuar uma alta no dólar. Caso o mercado comece e continue seu movimento vendedor, tá? Nós temos a expectativa de um movimento vendedor macro acontecendo. Inclusive essas regiões aqui não me entregam uma movimentação e uma estrutura de interesse comprador tão relevante. Então, o mercado buscando e procurando essas regiões, na minha leitura, ele tem facilidade de romper e continuar um movimento descendente, ok? Então, a expectativa para o dólar aqui seria uma expectativa no macro ainda compradora, porém, no micro movimento, no gráfico de 5 minutos, nós estamos em uma região de equilíbrio. Então, muita atenção em operar o dólar, porque você pode estar tendo movimentos falsos acontecendo, tá? Se o mercado e o dólar continuar trabalhando aqui abaixo, você pode especular vendas até essas regiões, minimamente até essa região de fundo, ok? Caso o mercado trabalhe em movimentos ascendentes acima dessas regiões, você opta em operar na ponta compradora, ok? Aqui uma atenção em um detalhe. Se você observar uma forte intenção compradora, um candle forte nessa região, ele pode ser um candle de manipulação. Tá? Então perceba se na formação desse topo haverá uma formação de uma estrutura de um candle abrupto, um candle forte e depois uma reversão. Assim como praticamente aconteceu aqui atrás, tá? No rompimento deste fundo anteriormente. O preço abriu lá embaixo. Então, no leilão, nós tivemos toda essa região aqui sendo negociada. Então, a gente considera isso aqui sendo, no fechamento do dia anterior, até a abertura do leilão, nós temos praticamente um candle vendedor. Então, imagine um candle vendedor com força, rompendo essa extremidade de venda, né? Essa extremidade de fundo, perdão, no movimento que é de alta, manipulação de fundo. Então aqui a gente pode ter praticamente a mesma movimentação acontecendo, analisando essas estruturas menores, de rompimentos de fundos. Um movimento forte pode entregar uma inversão na movimentação, com a expectativa de vir capturar liquidez nas regiões inferiores e até mesmo trazer o preço lá na parte inferior dessa estrutura. Então, obviamente, você não entraria numa ponta vendedora cegamente nessa região, aguardaria uma confirmação ou até mesmo o auxílio de outros indicadores para estar auxiliando e embasando uma possível análise de manipulação nessa região. O que
pode acontecer, não o que vai acontecer, mas o que pode. Na minha visão, o dólar aqui está em uma região bem complexa de ser analisada, tá? Assim como no índice, né, o macro está indicando para alta, mas o micro ele já teve uma correção. Aqui numa venda, né, melhor dizendo, no Ibov, né, o macro está indicando venda no Ibov e o micro ele já faz uma correção. Aqui no dólar nós temos o macro indicando compra, porém o micro ele está bagunçado, ele ainda não entregou de fato uma movimentação vendedora, né? Não entregou uma estrutura. Por mais que teve aqui o rompimento dessa região, mas aqui não me traz tanta confiabilidade em pensar em vendas, a não ser, né, obviamente, uma manipulação nessa região para trabalhar com expectativas de captura de liquidez interna, ok? Então, bastante atenção, bastante cautela no dólar. Ele está em uma região bem difícil de ser operado. O nosso macro, o nosso fiscal não está favorecendo a movimentos vendedores. Então, movimentos de venda podem ser apenas movimentos na qual venha dar aquele respiro, aquela pausa no movimento de alta para comprar o dólar mais barato e continuar uma movimentação ascendente, ok? Então, capitalista, é isso. Essas são as nossas análises para a próxima semana. Analisamos aqui o Ibov, o índice e o dólar. Espero que você tenha gostado dessa análise. Para você que quer aprimorar e potencializar as suas análises no mercado financeiro, eu deixo aqui o meu convite para você estar adquirindo o nosso curso Método Smartbird, onde eu ministro aulas na qual você vai começar a entender todas essas movimentações sozinho, sem precisar do auxílio de ninguém. Você já vai começar a ter as suas informações e alinhar na sua mente as expectativas de movimentação de mercado, ok? Então, para você que quer entrar e fazer parte do nosso time, para você, um link com 50% de desconto. Nós não estamos divulgando ainda o nosso curso, está sempre para link fechado para vocês que já estão acompanhando aqui o nosso material. Você que tem interesse, vou deixar o link nos grupos aqui onde você possivelmente pegou o link aqui da participação da nossa reunião. E também para quem vai estar assistindo essa aula aqui no YouTube, vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Bom, com 50% de desconto, apenas R$ 497 o valor, você terá acesso a mais de 10 horas de aulas gravadas. Essas aulas serão disponibilizadas para você perpetuamente, então você terá acesso a elas ad infinito. Teremos também aulas online e ao vivo, onde a gente vai debater mercado, fazer algumas revisões e tirar algumas dúvidas. E também estarei postando sempre novas aulas que ficará no perpétuo aí para você. Então, se você tem interesse, não deixe de fazer parte. O curso entrega muito para você e um preço está ok. Você não vai encontrar valor nenhum em nenhum local, nenhum analista, nenhum trader no mercado fazendo um curso, um valor, entregando conteúdo para você nessas condições, ok? Então, é isso, espero que você tenha gostado. Para quem é da nossa sala ao vivo, até amanhã, às 9 horas da manhã. Para quem não é, fica aí o nosso convite para estar participando também. Semana que vem estamos novamente aqui fazendo uma análise a partir das 20 horas. Nos vemos na semana que vem. Forte abraço a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau.